Seja você muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal Engenharia em Curso. Eu sou o professor Jesse e vamos dar continuidade hoje com o curso de Estruturas de Aço e vamos começar a nossa aula, hein? O tema de hoje é com relação à flexão em vigas de aço relacionado ao momento fletor. O esforço cortante nós vamos deixar para uma próxima videoaula. Hoje vamos tratar apenas de momento fletor. Então vamos lá, pessoal. Uma pequena introdução rapidamente aqui, que dizemos que no projeto do estado limite último, as vigas sujeitas à flexão simples calculam-se para as seções críticas apenas o momento fletor e o esforço cortante resistentes de projeto para compará-los aos respectivos esforços solicitantes de projeto. Ou seja, o que a gente já tem visto até aqui. Calcula-se os esforços resistentes para que possa se comparar eles com os esforços solicitantes. Bom, temos também que a resistência à flexão das vigas ela pode ser afetada por aqui dois tipos de flambagem, assim como a gente viu lá para as peças comprimidas. Só que no nosso caso aqui nós temos agora a flambagem local também e a flambagem do tipo lateral, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos ver, abordar esses dois tópicos aqui principais. Para as aulas seguintes, nós vamos ver a resistência ao esforço cortante de uma viga que pode ser reduzida pela ocorrência da flambagem da chapa de alma sujeita às tensões cisalhantes. E vamos ver também, por fim, com relação ao estado limite de serviço. Vamos verificar os deslocamentos transversais, conhecidos como flechas, para este tipo de situação. Então, mais uma vez, na aula de hoje vamos falar sobre flambagem lateral com torção e flambagem local, além do cálculo dos esforços resistentes para estas situações. Tudo relacionado ao momento fletor. Então, pessoal, falei aqui sobre flambagem local e sobre flambagem lateral, mas qual é a diferença entre esses dois tipos de flambagem para as vigas metálicas? Bom, a flambagem local ela é dada pela perda de estabilidade das chapas comprimidas componentes do perfil, a qual reduz o momento fletor resistente da seção. Como assim? Como é que acontece essa flambagem local? Bom, a seção transversal ela vai sofrer um deslocamento próprio nessas chapas componentes. E essas chapas sofrem essa flambagem local justamente naquela porção onde sofrem compressão. Ah, professor, como assim? A gente está falando aqui de flexão, de momento fletor, mas você está me falando aqui que existem compressões nessa seção transversal? Muito bem, é o seguinte, imaginamos aqui a nossa viga, simplesmente apoiada, sofrendo um momento positivo, ok? E ela vai obter essa configuração deformada, ou seja, essa parte de cima ela vai sofrer compressão e essa parte de baixo ela vai sofrer tração. Ou seja, temos uma linha neutra e nessa linha neutra, passando na nossa seção, passando dentro da nossa seção, o que fica, nesse caso, para um momento do tipo positivo, acima da nossa linha neutra, está sofrendo compressão na nossa seção transversal e o que fica abaixo está sofrendo tração. Então, muito bem, nessa porção que sofre os efeitos da compressão, esse esforço axial proveniente do momento fletor, a gente considera a existência da flambagem local, ou seja, essas chapas, componentes do nosso perfil, sofrem deslocamentos devido a essa flambagem local, devido à compressão. Então, já a flambagem lateral ela é dada como a perda de equilíbrio no plano principal de flexão, onde a viga passa a apresentar deslocamentos laterais e rotações de torção. Vixe, professor, como assim? Deslocamentos laterais e rotações de torção? A gente está falando aqui de flexão. Por que isso acontece? Bom, muito bem, aqui a configuração deformada nos mostra que temos a nossa viga simplesmente apoiada e quando ela sofre o nosso carregamento, ela apresenta esse deslocamento lateral da viga como um todo. Esse deslocamento lateral ele é dado como flambagem lateral e essa flambagem lateral ela é acompanhada de torção da nossa seção transversal. Por que torção? Da mesma forma como nós temos aqui, por exemplo anterior, para a flambagem local, essa parte das fibras superiores acima da nossa linha neutra estão sofrendo compressão. E as fibras abaixo da nossa linha neutra estão sofrendo tração. Então, o que é que acontece aqui? A gente sabe que para o esforço de tração, ele tende a retificar a nossa peça.
o que é justamente ao contrário com o nosso esforço de compressão, que tende a acentuar os defeitos iniciais da nossa seção transversal, do nosso perfil. Então, o que acontece? A porção que está sendo comprimida tende a ocasionar esse deslocamento lateral e a porção que está sendo tracionada tende a segurar esse deslocamento lateral. Então, o que acontece? Existe uma porção tentando segurar esse deslocamento e outra tentando fazer com que ele aconteça. Então, a viga ela começa a sofrer uma torção da nossa seção transversal devido a esse embate entre fibras comprimidas e fibras tracionadas dentro da nossa seção transversal. Tudo bem? Bom, e quais são então os tipos construtivos usuais para vigas fletidas? Bom, quanto maior inércia no plano de flexão, melhor para combater os momentos fletores. Então, nós devemos optar por uma maior porção de massa possível distanciada do centro geométrico da nossa seção. Então, os perfis tipo I se encaixam muito bem para este caso. É por isso que algumas bibliografias, como por exemplo a bibliografia do PFAI, se refere ao capítulo de vigas fletidas como vigas de alma cheia. Por quê? Nós temos duas grandes porções de massa concentradas nas mesas inferior e superior, interligadas por uma chapa fina chamada de alma da nossa seção. Então, no nosso caso aqui, nós temos alguns exemplos, como o I simples, duplo I, o tipo H, o tipo W, duplo U aberto, duplo U fechado e também o nosso tipo de perfil soldado. Bom, qual é então o critério de dimensionamento conforme a nossa NBR 8800? É o seguinte, temos um momento solicitante, proveniente de uma combinação de ações, como a gente já viu na nossa aula sobre método de combinações, tudo bem? Quem não viu, eu vou deixar aqui para vocês o link. E temos também o cálculo do nosso momento resistente, que nós vamos aprender aqui durante a nossa aula de hoje. Então, simplesmente fazer a comparação. O momento solicitante ele deve ser menor ou igual ao momento resistente. Muito simples. MSD é o momento solicitante e MRD é o nosso momento resistente de projeto. Lembrando que essa siglazinha D aí, ela é denominada de design em inglês, que é referente a projeto para a gente. Bom, falando de momento fletor resistente, fazendo a não consideração, de flambagem local e flambagem lateral com torção, se a gente admitir que essas duas não vão ocorrer, nós temos duas possibilidades de momentos resistentes. O primeiro deles é o momento de início de plastificação da nossa seção transversal, que é dado por Fy, que é a nossa resistência ao escoamento, vezes W. Quem é W é simplesmente o módulo elástico da nossa seção, ou seja, I, que é o nosso momento de inércia, dividido pelo Y máximo, que é a distância, certo, do centroide da nossa seção até o ponto mais afastado deste. Fy, como eu disse, é a nossa tensão de escoamento, W é o nosso módulo elástico da seção transversal e I é o momento de inércia da seção em torno do nosso eixo de flexão, geralmente o nosso eixo X. Tudo bem? Admitindo, obviamente, a não ocorrência de flambagem local e flambagem lateral, nós temos uma segunda possibilidade para um momento fletor resistente, que seria o de plastificação total da seção, ou seja, MP, que seria dado por Fy vezes Z, onde Z é o módulo plástico da seção. E Z ele é dado por AC vezes YC mais AT vezes YT. Quem é isso daí? AC e AT são as áreas comprimidas e tracionadas da nossa seção, e o YC e o YT são, respectivamente, as distâncias dos centroides destas áreas até a linha neutra plástica da nossa seção transversal. Tudo bem? Para um perfil perfeitamente simétrico, obviamente, AC vezes YC vai ser igual a AT vezes YT, pois a nossa linha neutra da seção transversal estará passando no ponto médio da nossa seção. Bom, sabemos então que existem esses dois momentos, o MY, o momento de início de plastificação, e o MP, o momento de plastificação total. Só que isso é para a consideração de não ocorrência nem de flambagem local, nem de flambagem lateral com torção. Só que isso não ocorre na realidade. Então, devemos verificar a ocorrência dos possíveis estados limites últimos em um perfil metálico sob flexão.
e são eles: flambagem local da alma, flambagem local da mesa comprimida. Esses dois tipos são relacionados, obviamente, às flambagens locais. E, por último, também a nossa flambagem lateral com torção. Então, FLA, FLM e FLT. São 3 possibilidades de estado limite último para peças fletidas com momento fletor. Tudo bem? Então, não estão sujeitas ao fenômeno da flambagem lateral com torção quando a gente considera uma viga com contenção lateral contínua. Para este tipo de viga, o momento fletor resistente final ele será afetado apenas pelas flambagens do tipo local, ou seja, FLM e FLA. Bom, de acordo com a NBR 8800 de 2008, as seções transversais das vigas de aço podem ser classificadas quanto a esta influência da flambagem local, em 3 tipos: seção compacta, seção semicompacta e, por último, seção esbelta. Bom, como eu consigo identificar elas? Tá? Vou mostrar mais para frente um pouquinho, mas é o seguinte aqui, ó. Para a seção compacta, o momento resistente para ela vai ser dado igual ao momento de plastificação total. Então, entende-se que, para a seção compacta, não influiu a flambagem local suficiente a ponto de reduzir o nosso momento resistente final. O que já não acontece com a seção semicompacta. Existe uma certa influência da nossa flambagem local, mas não o suficiente para que ela seja menor do que o nosso momento de início de plastificação. E aí, o MRD vai ser maior do que o MY. E por último, as seções do tipo esbelta são as mais afetadas pela flambagem local. Então aqui sim, MRD vai ser menor do que MY. Bom, e como eu identifico, professor? Como é que eu faço essa classificação? Simples, pessoal. Temos nossos 3 tipos de seção: compacta, semicompacta e esbelta. Vamos nos atentar à relação entre largura e espessura das chapas componentes do nosso perfil metálico. Ou seja, lambda B vai ser a nossa relação entre largura e espessura, seja da alma ou seja da mesa. E para a seção compacta, se ela for menor ou igual do que um valor limite dado por lambda P, ela vai ser considerada sim seção compacta. Se ela não atender esse valor, mas atender a um segundo valor dado por lambda R, é dita seção semicompacta. Se não atender também a este último limite, lambda B maior do que lambda R, então a seção vai ser do tipo esbelta. Para a alma, o valor de lambda B será a razão entre a sua largura, que será dada por HW para perfis laminados, e H0 para perfis soldados, e a sua espessura T0. Já para as mesas, será dada pela razão entre metade da sua largura BF e a sua espessura TF. Bom, então onde eu encontro esses valores de lambda P e lambda R? Bom, pessoal, esta tabela aqui que eu estou mostrando para vocês, eu retirei ela do livro do UPFAI, e o UPFAI adaptou ela da nossa NBR 8800. Então, nós temos os 2 tipos de flambagens local, flambagem local da mesa e flambagem local da alma. Temos as nossas relações de lambda B e aí os nossos valores de lambda P e lambda R. Para todo tipo de aço, e temos algumas simplificações aqui para os aços MR250 e AR350. Bom, eu sugiro a vocês que pausem aqui este vídeo, neste momento, e analisem com calma esta tabela aqui, porque ela tem dados importantes, valores importantes, que devem ser estudados por vocês para dar continuidade aos estudos da nossa vigas fletidas. Tudo bem? Bom, já o momento resistente de projeto será então dado por MRD, vai ser dado pelo nosso momento nominal MN, dividido pelo nosso já conhecido γ1, que para uma combinação normal de ações é igual a 1.10. Esse MN, pessoal, é simplesmente o momento resistente nominal que será determinado de acordo com a influência da flambagem local, ou seja, conforme classificação da seção transversal em uma das 6 possibilidades descritas a seguir. Temos 6 possibilidades possíveis para a influência da flambagem local, vamos ver todas elas. Então, achou esse valor, joga aqui na equação como MN, divide por 1.10, temos então o nosso valor para o momento resistente de projeto. Tudo bem? Vamos dar continuidade. Para o primeiro dos casos, nós vamos ter então a nossa seção do tipo compacta. Para este caso, o nosso momento nominal vai ser dado igual ao momento de plastificação total da seção, ou seja, Fy vezes Z.
Para o nosso segundo caso, temos uma seção do tipo semicompacta, só que ela é semicompacta devido à mesa da seção. Então, para este caso, assume essa equação aqui. Mn vai ser igual a Mp menos a diferença entre Mp e Mr, vezes essa pequenazinha equação aqui. Lambda B menos lambda P sobre lambda R menos lambda P. E quem é Mr que apareceu aqui na nossa equação? Bom, pessoal, Mr é um momento dado por Wc vezes Fy menos sigma R, e este valor tem que ser menor do que Wt vezes Fy, onde Wc e Wt são, respectivamente, os módulos elásticos da seção referidos às fibras mais comprimidas e mais tracionadas. Obviamente que para uma seção duplamente simétrica, Wc vai ser igual a Wt, e o sigma R, é uma tensão residual de compressão e é considerada igual a 30% do valor de Fy. Tudo bem? Bom, para o terceiro caso, onde nós temos também uma seção do tipo semicompacta, mas agora, devido à alma da seção, nós vamos ter a mesma equação, só que Mr agora ele vai ser dado por simplesmente W vezes Fy, onde o W ele é o menor módulo elástico resistente da nossa seção. Tudo bem? E quarto caso, seção ela é esbelta, só que agora devido também à mesa. Seção esbelta devido à mesa, nós temos que Mn vai ser dado por Qs, esse Qs aqui a gente viu lá nas peças comprimidas, só que nós temos aqui outras equações para poder calcular ele, tudo bem? Vezes Fy vezes Wc. Esse Qs é o coeficiente, obviamente, redutor de flambagem local relacionado às placas não enrijecidas. Tudo bem? Bom, de acordo com a NBR 8800, utiliza-se da seguinte forma. Se o perfil for do tipo laminado, nós temos que o nosso Mn, diretamente fazendo o cálculo entre Qs, Fy e Wc, Mn vai ser igual a 0,69 vezes E, onde é o nosso módulo de elasticidade, vezes Wc dividido por lambda_b ao quadrado. E se o perfil for do tipo soldado, nós temos que Mn vai ser igual a 0,90 vezes E vezes Kc vezes Wc dividido por lambda_b ao quadrado. Apareceu aqui esse Kc, pessoal, e eu sugiro a vocês voltarem lá naquela nossa tabela e analisarem que lá tem informando o que é Kc e como calculá-lo. Tudo bem? É bem simples. Bom, para um quinto caso, onde a seção também seja esbelta, mas agora, devido à nossa alma, nós temos que o Mn vai ser dado por Fy vezes Wt, menor ou igual do que K vezes Fy vezes Wc. Professor, quem é K? K, pessoal, é o coeficiente de redução de resistência decorrente da flambagem da alma sob tensões normais de flexão. E para este caso aqui, ele é dado como essa equação aqui, 1 menos AR sobre 1.200 mais 300 AR, vezes HC sobre T0, menos 5,7 vezes a raiz de E sobre Fy. Apareceu dois valores aqui, o HC e o AR. Temos que o AR, pessoal, é a razão entre as áreas da alma e da mesa comprimida, e esse valor ele tem que ser menor ou igual do que 10, tudo bem? Já o HC, ele é o dobro, lembre bem, o dobro da distância entre o centro geométrico da nossa seção transversal como um todo, o centro geométrico dela, e a face interna da nossa mesa comprimida. A nossa mesa comprimida geralmente, para um momento positivo, por exemplo, é a nossa mesa superior. Então seria a distância da face interna dessa mesa até o centro geométrico da nossa seção vezes 2. Esse seria o nosso HC, tudo bem? Bom, por último, o nosso sexto caso é quando a seção é esbelta devido tanto à alma, tanto à mesa também. Nesse caso, pessoal, a gente vai precisar calcular um momento fletor que considere fórmulas com interação das flambagens locais das duas chapas, tanto alma quanto mesa. Nesse caso aqui, as fórmulas elas podem ser encontradas lá no anexo H da nossa norma. Não vou trazer aqui para vocês hoje, que é para essa aula não ficar grande demais, tudo bem? Bom, as vigas que não possuem uma contenção lateral contínua, elas podem estar sujeitas, além dessas flambagens locais, do tipo FLM e FLA, a um terceiro estado limite último dado como flambagem lateral com torção, ou seja, FLT. Bom,
Falei aqui sobre contenção lateral contínua e sobre não contenção lateral contínua. O que é isso, por exemplo? Vejamos aqui. A seção aqui do tipo A e do tipo B, nós temos uma viga, nesse caso primeiro aqui, no A, embebida, sua mesa superior, está completamente embebida dentro de uma laje de concreto e assim ela está completamente contida lateralmente. Assim como esse segundo caso, em B, nós temos uma contenção lateral devido a parafusos ligados na nossa mesa superior. Então ela também está contida lateralmente. Tudo bem? Já nesses outros três casos, no C, no D e no E, nós temos apenas contenções pontuais em alguns pontos específicos. Por exemplo, como um treliçado lateral, uma outra viga sendo ligada lateralmente à nossa viga principal em análise, ou um sistema de contraventamento nos nossos apoios ou em pontos intermediários da nossa viga, por exemplo. Nestes casos, a gente tem apenas contenções do tipo pontual. Então, a distância entre uma contenção lateral e uma outra contenção lateral, ele é dado como aquele comprimento destravado. E este comprimento destravado, ele fica sujeito à nossa flambagem lateral com torção. Tudo bem? Bom, as vigas sem contenção lateral contínua, elas podem ser divididas em três categorias de acordo com a distância entre os pontos de apoio lateral. Ou seja, são dependentes deste comprimento de flambagem lateral ou comprimento destravado, chamado de LB. Bom, temos então três tipos: vigas curtas, vigas intermediárias e vigas longas. Para o primeiro caso, pessoal, o LB ele vai atender ao nosso primeiro limite, chamado de LBP, e aí não haverá os efeitos da flambagem lateral. Já para o segundo caso, nós temos um LB entre dois comprimentos, entre LBP e LBR. Neste caso, existe um tipo de ruptura por flambagem lateral inelástica, tudo bem? E terceiro, e por último, que é o nosso pior caso, que são as vigas longas, nós temos o nosso LB maior do que o nosso limite máximo de LBR. Então, neste caso, o estado limite de flambagem lateral é em regime elástico. Tudo bem? Bom, então como vou identificar quem é uma viga longa, uma viga curta ou uma viga intermediária? É só a gente calcular os valores de LBP e LBR. Bom, para vigas de seção I com dois eixos de simetria fletidas no plano da alma, esses valores são dados por LBP é igual a 1,76 vezes o nosso raio de giração em Y, vezes a raiz de E sobre Fy, e já o LBR, pessoal, ele é dado por essa equaçãozinha aqui, certo? Tudo bem? 1,38 vezes raiz de Y vezes J sobre J vezes beta 1 vezes raiz de 1 mais raiz de 1 mais 27 vezes CW vezes beta 1 ao quadrado sobre Y. Quem é todo mundo aí, né? Vamos lá. RY é o nosso raio de giração, certo? O A é a nossa área da seção transversal. O I maiúsculo Y é o momento de inércia da nossa seção em relação ao eixo Y. O J é a constante de torção pura. Já o CW é a constante de empenamento da seção transversal, dada por essa equação aqui. O H é a altura total da nossa seção transversal. E o beta 1 ele é dado por esta última equação, Fy menos sigma R vezes W sobre E vezes J. Bom, o momento resistente de projeto ele também agora será dado conforme a classificação da viga com relação ao efeito da flambagem lateral. Assim como foi para as flambagens locais, o MRD ele vai ser dado por Mn, que é o nosso momento nominal, dividido por γ1. Bom, para o primeiro caso, onde nós temos a viga curta, o Mn vai ser igual ao momento de plastificação total, ou seja, Fy vezes Z. É o caso mais simples. Se tivermos o caso de viga intermediária, então o nosso valor para Mn será dado por essa equação. Cb vezes Mp menos a diferença entre Mp e Mr, vezes Lb menos Lbp sobre Lbr menos Lbp. Este valor, como um todo, não pode ser superior a Mp, obviamente, pois Mp, que é o momento de plastificação total, é o valor máximo para o nosso momento resistente. Nosso momento nominal, no caso, certo? O momento resistente é dado pelo nominal dividido por γ1. Bom, apareceu o valor de Cb e de Mr. Quem são esses valores, pessoal? Bom, o Mr ele é dado por Wx vezes Fy menos sigma R. E esse Cb, pessoal, ele depende do gráfico do diagrama, tudo bem? Do momento fletor
da nossa viga. E ele é dado por 12,5 vezes o momento máximo, no nosso diagrama momento fletor, sobre 2,5 vezes momento máximo, mais 3 vezes MA, mais 4 vezes MB, mais 3 vezes MC, e esse valor como todo tem que ser, no máximo, igual a 3, tudo bem? Quem é MA, quem é MB e quem é MC, pessoal? Esses valores são os valores do momento no nosso gráfico a 1/4 de distância da nossa extremidade, tudo bem? É o MA. O MB é o momento na posição central e o MC é a 3/4 de distância da nossa extremidade, tudo bem? WX é o módulo elástico da seção referente ao eixo Y. E esse CB ele é considerado, pois ele leva em consideração o efeito favorável de um momento fletor não ser uniforme no comprimento LB. Então, mais uma vez, eu vou explicar aqui. Nós temos um comprimento LB, que é esse nosso comprimento destravado, e você vai pegar este comprimento e vai analisar o gráfico do nosso momento fletor, o diagrama do momento fletor, tudo bem? O M máximo vai ser o momento máximo desse nosso diagrama. O MA vai ser o momento a 1/4 de distância desse comprimento destravado. O MB vai ser o valor do momento no ponto intermediário do nosso comprimento destravado. E o MC vai ser o valor do momento a 3/4 de distância do nosso comprimento destravado. Tudo bem? Outra coisa também. Se você não quiser calcular este CB, tá? Você pode apenas considerar ele de forma conservadora igual a 1, tá certo? Você vai estar reduzindo a capacidade resistente da sua viga, só que você vai estar agindo de forma a favor da segurança. Então, não há nenhum problema quanto a isso. Bom, por último, o nosso terceiro caso é quando nós temos uma viga do tipo longa. E para esse caso, o nosso MN é dado por essa outra equação aqui. CB vezes π ao quadrado vezes E vezes IY sobre LB ao quadrado vezes a raiz de CW sobre Y vezes 1 mais 0,039 vezes J LB ao quadrado sobre CW. Bom, pessoal, temos o seguinte aqui para finalizar a nossa aula. Para as vigas sem contenção lateral contínua, deve-se sempre verificar a ocorrência ou não dos efeitos tanto da flambagem lateral como também da flambagem local, tudo bem? Onde o momento resistente de cálculo será delimitado pelo menor valor possível encontrado dentre as resistências a FLM, FLA e FLT, tudo bem? Bom, a aula já ficou um pouco comprida aqui, então os exercícios com relação ao conteúdo da aula de hoje, eu vou postar em um vídeo seguinte, tudo bem? Vou postar um vídeo trazendo exercícios que possam exemplificar da melhor forma possível o conteúdo que foi visto na aula de hoje. Bom, espero que tenham gostado. Vou deixar aqui no final algumas sugestões de mais algumas aulas aqui do nosso canal. Se não é inscrito, se inscreve para acompanhar e não perder nada. Se gostou da aula, dá o seu gostei. E é isso mesmo. Até a próxima aula e um abraço.